Empregada pobre entra na piscina com o filho do milionário. Ao ver, ele faz algo cruel com ela. A tarde estava abafada no litoral de São Paulo. O sol refletia na água cristalina da piscina da mansão quando algo inesperado aconteceu. A empregada, acostumada a caminhar discretamente pelos corredores da casa, decidiu entrar na piscina junto com o filho pequeno do milionário. Foi um gesto simples, um mergulho de alegria no meio de uma rotina marcada por regras rígidas e olhares de desconfiança. Mas esse momento inocente se transformou em um choque quando o dono da casa apareceu e reagiu de forma cruel, dando início a uma história cheia de tensão, reviravoltas e descobertas que mudariam a vida de todos os envolvidos. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe dessa trama. O que parecia apenas um incidente isolado se torna o estupim de uma sequência de acontecimentos intensos. O milionário, obcecado por controle e aparência, passa a impor regras ainda mais duras, sem imaginar que essa atitude abriria espaço para conflitos familiares, embates sociais e até mesmo para questionamentos sobre sua própria vida. Ao longo de um ano, entre festas tradicionais, tempestades inesperadas e encontros marcantes, ele será forçado a enfrentar seu maior desafio: aprender a lidar com sentimentos que sempre tentou ignorar, enquanto descobre que nem todo poder vem do dinheiro. O sol castigava forte naquela tarde de verão no litoral de São Paulo. A mansão de frente para o mar parecia um refúgio luxuoso cercado de silêncio, mas dentro dela existia uma rotina marcada por regras severas. Cada funcionário sabia exatamente o que podia ou não fazer, e ninguém ousava ultrapassar os limites impostos pelo patrão. Ele, o milionário, estava em sua sala envidraçada, revisando documentos de uma grande negociação. O ar-condicionado mantinha o ambiente gelado, e mesmo assim ele suava discretamente na testa. Não por causa do calor, mas pelo peso constante que carregava, a obsessão em manter tudo sob controle. Era um homem meticuloso, que acreditava que disciplina era o único caminho para manter a ordem em sua vida e em sua casa. Do lado de fora, a piscina refletia os raios de sol como um espelho. O azul da água parecia chamar para um mergulho refrescante, mas aquele espaço era reservado apenas para a família. Pelo menos era assim que ele havia determinado. A empregada, uma mulher simples e tímida, passava o pano na área externa enquanto o filho pequeno brincava com uma bola velha perto da piscina. O garoto sorria de um jeito tão puro que chamava a atenção de todos os funcionários. Em certo momento, ele deixou a bola cair dentro da água e, rindo, pediu à mãe que fosse buscá-la. Ela hesitou. Sabia das regras. Mas ao ver o filho insistindo e o calor insuportável, decidiu fazer algo que nunca havia feito. Tirou os sapatos gastos, segurou o menino pela mão e entrou com ele na piscina. O menino bateu palmas de alegria, espirrando água para todos os lados. Foi um instante de felicidade tão genuína que parecia não haver mal algum. Mas o milionário apareceu. Ele caminhava em direção à área externa quando ouviu a risada do garoto e o som da água sendo agitada. Seus passos pararam, e por um momento seu olhar congelou. A cena diante de seus olhos o fez sentir uma mistura de incredulidade e fúria. A empregada e o filho dele, dentro da piscina. Como se aquele espaço, símbolo de status e exclusividade, tivesse sido violado. A reação foi imediata e cruel. Com a voz firme e fria, ordenou que ela saísse imediatamente da piscina. O tom usado não era apenas de reprovação, mas de humilhação. Diante de outros funcionários que observavam à distância, a empregada, constrangida, saiu com o filho nos braços, sem conseguir encarar o patrão. O menino ainda sorria, sem entender a gravidade do momento. O milionário sentiu uma satisfação estranha ao reafirmar sua autoridade, mas ao mesmo tempo algo o incomodava. A cena da mulher e da criança dentro da piscina parecia ecoar em sua mente como uma provocação. Afinal, por que aquilo o incomodava tanto? Era apenas água, apenas uma brincadeira. Mas, para ele, parecia uma afronta pessoal. Nos dias seguintes, sua postura se tornou ainda mais rígida. Impôs novas regras para os funcionários, reforçou proibições e deixou claro que não admitiria nenhuma quebra de disciplina. No fundo, porém, a lembrança daquele mergulho não saía de sua cabeça. Não pela ousadia em si, mas pela alegria estampada no rosto do filho pequeno. Uma alegria que ele mesmo já não sabia como proporcionar. A rotina da mansão seguiu, mas os olhares entre os funcionários começaram a mudar. Alguns demonstravam simpatia pela empregada, reconhecendo sua coragem em, ainda que por um instante, ter dado ao filho um momento de felicidade.
Outros murmuravam que o patrão estava exagerando, que havia perdido a sensibilidade diante da vida. Em uma reunião social, pouco tempo depois, uma vizinha influente comentou em tom venenoso sobre o ocorrido. O milionário, incomodado, percebeu que o episódio da piscina já havia ultrapassado os muros de sua casa. Sua preocupação com a imagem e com o respeito alheio se intensificou. Ao mesmo tempo, seu próprio filho passou a demonstrar interesse pelo garoto da empregada. Começou a perguntar sobre ele, a pedir que pudessem brincar juntos. Isso deixava inquieto, pois via sua autoridade sendo desafiada dentro do próprio lar. O milionário se sentia dividido entre manter sua postura rígida e lidar com a estranha sensação de que estava perdendo algo valioso: a conexão com seu filho, a admiração genuína que antes parecia natural. A lembrança da risada do menino dentro da piscina continuava viva, como um lembrete doloroso de que a alegria simples era algo que o dinheiro não podia comprar. A mansão, embora imponente, começava a se encher de silêncios desconfortáveis. A piscina, antes símbolo de luxo, agora era também símbolo de um conflito que só estava começando. O milionário acreditava estar no controle, mas não sabia que aquela tarde de verão havia aberto as portas para uma série de reviravoltas que transformariam não apenas sua casa, mas sua própria vida. O calor do verão continuava intenso, e a mansão parecia cada vez mais sufocante para todos que trabalhavam ali. O milionário observava cada detalhe da rotina com olhos atentos, reforçando ordens e ajustando horários. A cada manhã, a empregada chegava mais silenciosa, tentando evitar olhares diretos, temendo que qualquer gesto fosse interpretado como provocação. O episódio da piscina ainda pairava no ar como uma sombra pesada, e todos sabiam que aquele era um assunto proibido. Ele se esforçava para seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Reuniões com empresários, decisões sobre investimentos e jantares com políticos locais ocupavam sua agenda. Porém, sempre que a noite caía e o silêncio tomava conta dos corredores da mansão, a lembrança daquele mergulho inesperado surgia como uma ferida aberta. Não era apenas a desobediência da empregada que o irritava, mas o fato de que, por alguns segundos, ele havia se sentido colocado de lado. Viu o filho sorrindo de uma maneira que raramente acontecia na sua presença. Esse detalhe o incomodava mais do que tudo. O garoto parecia ter descoberto algo novo desde aquele dia. Sempre que podia, olhava para a empregada e para seu filho com um brilho de curiosidade nos olhos. O milionário notava esse comportamento e tentava reprimi-lo, mas não conseguia impedir a aproximação sutil que nascia entre as crianças. Era apenas amizade infantil, mas, para ele, era também uma ameaça silenciosa ao seu poder. Determinou novas regras, como a proibição de crianças dos funcionários circularem pela mansão em horários que não fossem determinados. O tom era seco, quase militar. A empregada acatou sem discutir, embora em seu olhar houvesse um misto de resignação e dor. Ela precisava do emprego. Aquele salário, ainda que não fosse grande, sustentava seu lar simples em um bairro distante. Abrir mão daquele trabalho seria impensável. Naquele mesmo mês, uma festa de São João foi organizada pela comunidade local. Barracas de comidas típicas, música animada e quadrilha prometiam movimentar o bairro. O milionário, pressionado por conhecidos influentes, foi convidado a comparecer para manter sua imagem de homem próximo do povo. Ele aceitou a contragosto. No fundo, acreditava que esse tipo de evento era perda de tempo, mas sua preocupação com aparências falava mais alto. Chegou à festa em um carro de luxo, despertando olhares curiosos. Enquanto caminhava pelo arraial, percebeu algo que não esperava. A empregada estava lá, cercada de conhecidos, rindo com naturalidade. Parecia outra pessoa, livre, respeitada, querida. O filho dela corria pelo espaço brincando com outras crianças, inclusive com seu próprio filho, que se desprendeu discretamente da sua mão para juntar-se à diversão. A cena o incomodou profundamente. Sentiu-se deslocado, quase invisível. Ele, acostumado a ser o centro das atenções em qualquer ambiente, agora observava de longe a naturalidade com que a empregada era tratada. Naquele momento, percebeu que a rigidez que aplicava dentro de casa não tinha valor algum ali fora. Os dias seguintes foram marcados por mais tensão. A vizinha influente, sempre atenta a qualquer oportunidade de ganhar vantagem, começou a espalhar comentários venenosos sobre a empregada. Dizia que ela estava se aproveitando da bondade do patrão, insinuava que seu comportamento era inadequado. Essas fofocas circulavam entre a elite local, e logo chegaram aos ouvidos do milionário. Ele não sabia se acreditava ou não, mas se sentia pressionado.
Sua maior preocupação era preservar sua reputação. Ao mesmo tempo, algo dentro dele começava a balançar. As palavras da vizinha soavam exageradas, mas encontravam terreno fértil em sua insegurança. Em meio a esse turbilhão, um problema inesperado surgiu. Uma infiltração na mansão exigiu reformas urgentes. Para acompanhar os reparos, ele precisou circular pelos espaços de serviço da casa, algo que raramente fazia. Nesses momentos, teve contato mais próximo com a rotina dos funcionários, e inevitavelmente com a empregada. Foi aí que começou a enxergar detalhes da vida dela que nunca havia considerado. Notou que, mesmo cansada, ela mantinha uma postura firme, sem se lamentar. Viu como o filho dela esperava pacientemente no canto enquanto ela trabalhava, sempre alegre apesar das limitações. Essa convivência forçada o fez observar um lado humano que ele evitava reconhecer. Ainda assim, sua rigidez não cedia. Ele precisava manter a imagem de autoridade. Ao mesmo tempo, sua mente se enchia de dúvidas silenciosas. Começava a se perguntar se sua frieza estava, pouco a pouco, afastando as pessoas que realmente importavam. Em um jantar de negócios, a situação atingiu um ponto desconfortável. Diante de empresários e políticos, seu filho comentou espontaneamente que gostaria de brincar mais com o filho da empregada. O silêncio que tomou conta da mesa o fez corar de vergonha. Sentiu-se exposto, fragilizado. Para ele, aquilo era uma afronta pública. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. Tudo parecia tão organizado, tão previsível. Mas sua vida pessoal estava longe disso. As risadas das crianças ecoavam em sua memória, misturando-se ao som distante da festa junina e à imagem da empregada sendo respeitada por sua comunidade. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. A vizinha, incomodada por não conseguir a atenção que desejava do milionário, intensificou suas fofocas. Dizia a todos que a empregada havia ultrapassado limites, que era uma ameaça à ordem da mansão. O milionário sabia que parte daquelas palavras não passava de exagero, mas ainda assim sua insegurança o corroía. No entanto, algo inesperado aconteceu. Durante uma tarde chuvosa, uma tempestade forte atingiu a cidade, causando pequenos alagamentos nas ruas. A mansão ficou isolada por algumas horas, e o milionário se viu dependente da experiência da empregada, que conhecia os atalhos e sabia como agir em situações assim. Foi ela quem orientou os funcionários, quem manteve a calma, quem garantiu que tudo se mantivesse seguro. Esse episódio deixou marcas. Pela primeira vez, ele percebeu que sua rigidez não era suficiente para lidar com todos os problemas. Precisava de pessoas que tivessem conhecimentos além dos seus. Isso fez refletir, ainda que silenciosamente. O garoto da empregada, pouco tempo depois, adoeceu gravemente. A mãe desesperada tentou manter a rotina de trabalho, mas sua preocupação era evidente. O milionário se viu diante de um dilema. Poderia simplesmente ignorar a situação, mantendo-se fiel à sua postura fria, ou poderia usar seus recursos para ajudar. A escolha que fez não foi fácil, mas se tornou um divisor de águas. Ao oferecer apoio médico, ainda que de forma discreta, percebeu o impacto imediato. A gratidão nos olhos da empregada e a alegria de seu próprio filho ao ver o amigo melhorar despertaram algo nele. Um sentimento estranho, quase esquecido. Uma sensação de que, talvez, o respeito verdadeiro não viesse do medo, mas da empatia. A partir daí, nada seria como antes. O milionário acordou cedo naquela manhã, mas não encontrou o habitual alívio que sentia ao iniciar o dia com a sensação de estar no controle. Ao contrário, levantou-se com o peso de uma inquietação que não conseguia ignorar. Desde a noite em que seu filho mencionara, diante de todos os convidados, a vontade de brincar mais com o filho da empregada, sua mente não havia descansado. Aquilo o havia atingido em cheio, como se fosse um ataque direto à sua autoridade. Sentado à mesa de café da manhã, observava o filho em silêncio. O menino mergulhava o pão no café com leite, sem perceber o olhar vigilante do pai, sorria sozinho, talvez lembrando das brincadeiras com o garoto da empregada. O milionário, que tanto prezava pela imagem impecável, sentia-se enfraquecido pelo simples fato de não conseguir competir com a espontaneidade de uma amizade infantil. Determinou que o menino teria aulas extras de música e idiomas para ocupar o tempo. A ideia era afastá-lo das influências que julgava inadequadas, como a convivência com o filho da empregada. Mas, para sua surpresa, o garoto não reagiu com entusiasmo. A cada nova exigência,
o filho se fechava um pouco mais, e esse silêncio inocente tinha o poder de deixá-lo desconfortável como poucos adversários de negócios conseguiam. Enquanto isso, a vizinha influente continuava sua missão silenciosa de lançar veneno contra a empregada. Em conversas discretas, insinuava que a moça estava ganhando espaço demais, que havia ultrapassado limites e que, se não fosse contida, poderia trazer problemas para a reputação do patrão. O milionário ouvia com atenção, mas uma parte dele já começava a questionar a veracidade de tantas críticas. Ainda assim, o orgulho ferido fazia considerar aquelas palavras com seriedade. O ambiente na mansão tornou-se mais pesado. A empregada caminhava pelos corredores com passos calculados, sempre atenta para não cometer nenhum deslize. Os funcionários mais antigos percebiam a tensão, mas ninguém se atrevia a intervir. O milionário, rígido como sempre, dava ordens secas e mantinha o olhar distante. No entanto, por trás da fachada de frieza, estava cada vez mais perturbado pelas memórias da festa junina, do olhar respeitoso que a comunidade dedicava à empregada e do próprio alívio que sentirá ao vê-la manter a calma durante a tempestade. Nessa época, decidiu organizar um jantar de gala na mansão para reforçar sua imagem diante da elite local. O evento reuniria empresários, políticos e figuras de destaque da sociedade. A preparação foi impecável, desde o cardápio refinado até a decoração luxuosa. Mas o que deveria ser um momento de reafirmação de poder se transformou em mais um ponto de conflito. Durante o jantar, o filho do milionário desapareceu por alguns minutos. Quando foi encontrado, estava no quintal, sentado ao lado do filho da empregada, compartilhando risadas e histórias simples. A cena foi presenciada por alguns convidados, e a vizinha não perdeu a oportunidade de soltar comentários maliciosos. O milionário, furioso, reagiu com dureza. Chamou o filho em público, repreendendo-o diante de todos. A expressão assustada do menino e o silêncio constrangido dos presentes foram suficientes para deixar claro que algo não estava certo. No íntimo, ele sabia que havia passado do limite. Naquela noite, após o jantar, o milionário se trancou em seu escritório. Serviu-se de uma dose generosa de uísque e ficou olhando para o reflexo da piscina iluminada lá fora. A água parecia zombar dele, lembrando-lhe do dia em que a empregada havia mergulhado com o filho. Pensou em como um simples momento havia desencadeado tantas mudanças. Sentiu-se enfraquecido, e esse sentimento era quase insuportável para alguém que sempre acreditara que poder era sinônimo de respeito. Os dias seguintes trouxeram novos embates internos. De um lado, a necessidade de manter a disciplina e a imagem impecável. Do outro, uma sensação crescente de que estava se afastando do próprio filho, de que havia algo na espontaneidade da empregada e de seu menino que lhe escapava por completo. Foi nesse período que uma situação inesperada trouxe mais uma reviravolta. Um problema grave de saúde atingiu o filho da empregada, e ela precisou se ausentar por alguns dias para cuidar dele. A ausência foi notada pela casa inteira, mas, acima de tudo, pelo filho do milionário, que demonstrou preocupação sincera. Sem a empregada presente, a mansão parecia vazia. Os corredores silenciosos, antes preenchidos pela rotina firme da moça, agora transmitiam uma sensação estranha de incompletude. O milionário tentou não se importar, mas percebeu que os próprios funcionários estavam inquietos. Todos comentavam sobre a força da empregada, sobre como ela havia conseguido segurar o trabalho mesmo diante de tantas dificuldades. Quando a empregada voltou, trazendo notícias de que o filho estava melhor, encontrou um ambiente diferente. O próprio patrão, ainda que de forma discreta, ofereceu recursos para garantir que a criança tivesse acompanhamento médico adequado. Não foi um gesto de afeto declarado, mas foi o suficiente para gerar impacto. A gratidão nos olhos da empregada foi um choque silencioso para ele. A partir daquele momento, algo mudou. Ainda que continuasse rígido, o milionário passou a observar mais de perto a vida de quem estava ao seu redor. Começou a notar como a simplicidade podia trazer felicidade genuína, algo que seus luxos e regras nunca haviam garantido. Essa percepção não acontecia de maneira linear. A cada descoberta, surgia também a resistência de seu orgulho, que se recusava a aceitar fragilidade. Enquanto lutava com esse conflito interno, a vizinha intensificava seus ataques. Agora dizia que a empregada estava manipulando a situação para conquistar vantagens. Espalhava boatos de que ela queria influenciar o filho do patrão. Para a elite local, essas histórias ganhavam força. O milionário se via pressionado por todos os lados, pela sociedade que esperava dele rigidez, pelo filho que ansiava por afeto e pela própria consciência,
que começava a se abrir para sentimentos que ele tentava ignorar. No fim de um dia longo, o milionário caminhou pelo jardim da mansão. O vento trazia o cheiro de maresia, misturado ao perfume das flores cuidadas pelos jardineiros. A piscina, iluminada pelas luzes internas, refletia o céu estrelado. Ele parou diante da água e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável. Aquele espaço, que antes simbolizava poder e exclusividade, agora parecia carregar um peso diferente. Era ali que tudo havia começado, e era ali que ele reconhecia, mesmo sem admitir em voz alta, que algo dentro dele estava mudando. O calor intenso do verão paulistano deixava o ar pesado e abafado. A mansão do milionário parecia um refúgio distante do caos urbano, cercada por muros altos, jardins impecáveis e uma piscina que reluzia sob a luz do sol. O protagonista, acostumado ao conforto extremo e à sensação de controle absoluto, acordava cedo todas as manhãs para organizar reuniões, investimentos e garantir que seu império continuasse intocado. Apesar de toda a riqueza e prestígio, havia nele um vazio constante, como se nenhuma conquista fosse suficiente. Esse vazio se tornava mais visível quando ele observava seu filho pequeno brincar sozinho no imenso quintal, cercado por brinquedos caros, mas sem a alegria genuína de uma infância simples. A empregada recém-contratada vinha de uma realidade completamente oposta. Carregava nos olhos a dureza da luta diária, o peso de quem já conhecia o amargo da necessidade. Ainda assim, era dedicada, discreta e trabalhava com empenho, sempre procurando não ultrapassar os limites impostos pela hierarquia da casa. O filho dela, uma criança vivaz e curiosa, muitas vezes acompanhava a mãe nos intervalos, e, aos poucos, acabou-se aproximando do filho do milionário. Eles compartilhavam risadas, brinquedos e até confidências inocentes de criança. Foi em um dia sufocante de calor que a cena inesperada aconteceu. A piscina brilhava azul turquesa, e o filho do milionário insistia para brincar dentro d'água. A empregada, vendo que o patrão ainda não havia descido para supervisionar, decidiu acompanhá-lo, não apenas por segurança, mas também porque seu próprio filho implorava para entrar. Contra todas as regras invisíveis da mansão, ela cedeu. Vestida de maneira simples, entrou na piscina junto com os dois meninos. O riso das crianças enchia o ar, e por um breve momento ela se esqueceu de sua posição social. Foi quando o milionário surgiu, descendo a escada de pedra que levava ao jardim. A visão da empregada dentro de sua piscina, lado a lado com seu filho, despertou nele uma raiva súbita. Sem pensar duas vezes, ordenou que ela saísse imediatamente e fez comentários cruéis, não apenas humilhando a empregada diante dos filhos, mas deixando claro que ela tinha ultrapassado um limite proibido. A humilhação foi um golpe profundo. A empregada engoliu o choro, retirou-se com seu filho e prometeu a si mesma que jamais deixaria aquilo se repetir. O milionário, por sua vez, passou o restante do dia tentando justificar internamente sua reação. Dizia a si mesmo que estava certo em proteger sua posição, mas, em silêncio, a cena não saía de sua mente. Ele recordava a alegria genuína no rosto de seu filho, algo que raramente via mesmo diante de presentes caros e viagens luxuosas. Pela primeira vez, começou a se questionar se sua rigidez e distância não estavam roubando dele algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Nos dias seguintes, o clima na mansão ficou tenso. A empregada mantinha a cabeça baixa, evitando ao máximo qualquer contato além do necessário. No entanto, as crianças continuavam buscando uma outra. O filho do milionário reclamava da ausência da amiga nas brincadeiras, e o próprio milionário, mesmo contra a vontade, começou a notar o impacto disso no comportamento do menino. Ele estava mais quieto, mais distante, e nem os passeios planejados conseguiam trazer de volta a alegria que havia experimentado naqueles instantes simples dentro da piscina. Foi durante uma festa luxuosa, organizada no jardim da mansão, que a primeira mudança significativa aconteceu. Entre convidados importantes, empresários e políticos, o filho do milionário, cansado da formalidade, escapou para brincar com o filho da empregada. O milionário, ao perceber, ficou tentado a repreendê-lo em público, mas conteve-se. O olhar de satisfação no rosto do filho era tão raro que ele não conseguiu ignorar. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele sentiu um desconforto profundo. A rigidez que sempre considerará uma virtude agora parecia um obstáculo. A partir desse momento, começou a observar mais de perto a relação entre os meninos. O contraste entre sua própria frieza e a espontaneidade da empregada ficou cada vez mais evidente. Mesmo nos gestos mais simples, como preparar um lanche ou ouvir as histórias inventadas pelas crianças,
ela transmitia um calor humano que ele não conseguia reproduzir. Aos poucos, e contra sua própria resistência, esse calor começou a penetrar em sua armadura emocional. Ainda assim, o orgulho não permitia que ele se aproximasse de forma direta. O milionário passou a impor regras mais duras, como se estivesse tentando compensar a vulnerabilidade que começava a sentir. Ele acreditava que endurecendo novamente manteria sua autoridade intacta. Essa rigidez, no entanto, teve efeito contrário, aumentou o abismo entre ele e o filho, e fez com que a empregada, mesmo em silêncio, se tornasse cada vez mais uma figura central na vida da criança. Uma viagem inesperada para o interior trouxe nova oportunidade de mudança. O milionário, desejando fugir do burburinho da cidade e buscar um pouco de tranquilidade, levou o filho para uma de suas fazendas. A empregada foi chamada para acompanhar, já que cuidava do menino com eficiência inquestionável. Foi lá, no contato com a natureza, que novas camadas da história começaram a se revelar. A simplicidade da vida no campo expôs o protagonista a situações que nunca enfrentará, desde consertar algo com as próprias mãos até lidar com pessoas que não se curvavam ao seu poder. A empregada, acostumada à dificuldade, movia-se com naturalidade naquele ambiente, e isso começou a desconcertá-lo. Durante uma tarde de tempestade repentina, os meninos ficaram presos em um celeiro antigo. O milionário, ao perceber, correu desesperado para encontrá-los. Quando finalmente os viu em segurança, percebeu que a empregada havia tomado a frente, acalmando as crianças e mantendo-as tranquilas. A cena deixou nele um misto de alívio e desconforto. Alívio por todos estarem bem, e desconforto porque, mais uma vez, a força e o instinto que faltavam nele estavam presentes nela. Esse evento tornou impossível para ele continuar ignorando o valor que a empregada tinha, não apenas como funcionária, mas como ser humano. O olhar do filho, cheio de admiração por ela, também não passava despercebido. O milionário começou, ainda em silêncio, a refletir se seu conceito de hierarquia e poder não estava ultrapassado. Ao retornar à mansão, já não conseguia agir com a mesma dureza. O orgulho ainda o prendia, mas cada vez mais ele sentia que a fronteira que tanto defendia entre ele e os outros começava a se desfazer. Pequenos gestos, como permitir que a empregada conversasse mais livremente ou aceitar que o filho passasse mais tempo com o amigo, tornaram-se parte de sua rotina. Esse processo de transformação não acontecia sem resistência. O milionário enfrentava críticas de familiares e amigos próximos, que o alertavam sobre os riscos de se aproximar demais de quem consideravam inferior. As palavras desses aliados refletiam exatamente os preconceitos que ele mesmo carregava, e cada comentário era como um espelho desconfortável. Pela primeira vez, o protagonista se via dividido entre manter a imagem de autoridade ou seguir o caminho que, lentamente, o aproximava de algo mais humano e verdadeiro. Esse conflito interno foi se tornando a base da sua transformação. Não era apenas sobre aceitar a presença da empregada em sua vida e na de seu filho, mas sobre confrontar a si mesmo, questionar valores que carregava desde a juventude e descobrir que, talvez, sua riqueza não fosse o maior patrimônio que tinha. Pela primeira vez em anos, começou a enxergar o valor de algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a autenticidade dos laços humanos. O período que seguiu trouxe uma sucessão de dias em que o milionário parecia andar em constante batalha contra si mesmo. Ele se olhava no espelho todas as manhãs e tentava manter a imagem de homem inabalável, imponente e frio diante dos outros, mas a cada olhar que trocava com o filho e a cada gesto espontâneo da empregada, algo dentro dele se desfazia. A mansão, com seus corredores silenciosos e suas paredes de mármore, já não parecia tão grandiosa. O luxo estava ali, mas o vazio ecoava mais forte do que nunca. Nessa fase, o milionário passou a trabalhar menos dentro do escritório e mais circulando pela casa, observando. Ele via como o filho corria até a cozinha apenas para mostrar à empregada um desenho mal rabiscado, ou como ambos os meninos riam alto com brincadeiras simples, ignorando por completo os brinquedos caros espalhados pelo jardim. O milionário sentia um incômodo, como se estivesse sendo colocado à margem da própria vida. Isso o irritava e o fragilizava ao mesmo tempo. Foi durante um almoço de domingo que aconteceu algo que mexeu profundamente com ele. A mesa estava posta com requinte, como sempre, mas o filho recusava os pratos sofisticados preparados pelo chefe. Dizia que queria apenas o bolo simples que a empregada havia feito no dia anterior. O milionário tentou insistir para que o garoto provasse a comida cara, mas o menino foi firme, pedindo o bolo da empregada com uma sinceridade inocente. Os convidados riram da situação, mas o milionário sentiu a ferida do orgulho. Naquela noite, sozinho, desceu até a cozinha,
algo que não fazia há anos, e experimentou um pedaço do bolo que ainda restava. O sabor era simples, mas trouxe lembranças de sua própria infância, de tempos em que a felicidade não dependia de cifras, mas de afetos. A partir desse episódio, o milionário começou a observar ainda mais de perto a forma como a empregada conduzia pequenas coisas. Havia nela uma naturalidade em lidar com problemas que para ele seriam um desafio. Quando uma peça de roupa do filho se rasgou, ela rapidamente improvisou um conserto, e o garoto saiu correndo feliz. Quando o jardim encheu-se de folhas secas depois de uma ventania, ela transformou a limpeza em brincadeira, convidando as crianças a juntarem folhas e formarem montes para pular. O milionário, acostumado a resolver tudo com dinheiro e ordens, via nisso algo novo, a capacidade de transformar adversidades em momentos de união. Apesar de estar cada vez mais tocado por isso, ele enfrentava um obstáculo interno difícil de superar. O orgulho e os comentários dos que o cercavam o pressionavam a manter distância. Em uma reunião de negócios, chegou a ouvir de um sócio que estava se tornando mole demais e que precisava retomar a rigidez de antes. Essas palavras ecoaram em sua mente, despertando dúvidas sobre estar se deixando influenciar em excesso por alguém de uma posição tão diferente da sua. Ele oscilava entre abrir-se para a mudança ou fechar-se novamente em sua fortaleza de frieza. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de realizar uma grande confraternização em sua casa, uma festa para marcar a inauguração de um novo empreendimento. Ele queria mostrar a todos que ainda era o mesmo homem firme e respeitado. A preparação foi grandiosa, músicos renomados, pratos requintados, decoração impecável. No entanto, no meio da festa, seu filho escapou da mesa de honra e correu até a cozinha, onde a empregada trabalhava discretamente, auxiliando na organização. O garoto agarrou sua mão e pediu que fosse brincar com ele. O milionário presenciou a cena e, diante dos olhares curiosos dos convidados, sentiu-se dividido. Sua primeira reação foi repreender o filho, mas algo o impediu. Havia um brilho de verdade nos olhos da criança, um pedido silencioso para que o pai entendesse. A festa seguiu, mas o milionário não conseguiu se concentrar em nada. Ele lembrava do olhar do filho e da naturalidade da empregada em lidar com a situação. Depois da celebração, caminhou sozinho pelo jardim, sentindo o vento da noite, refletindo sobre como havia chegado até aquele ponto. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez estivesse errado em tantas coisas. Dias depois, um novo desafio colocou-o à prova. O filho ficou doente, uma febre alta que assustou a todos. Médicos foram chamados, mas enquanto exames eram realizados, quem conseguiu acalmar o menino foi a empregada. Sentada ao lado da cama, ela contava histórias de sua infância, transmitindo serenidade. O milionário observava, inquieto, percebendo que, por mais recursos que tivesse, era incapaz de oferecer ao filho o mesmo conforto. Aquilo foi um golpe em seu ego, mas também uma lição silenciosa. O episódio da febre serviu como divisor de águas. O milionário começou a interagir de maneira diferente com o filho, tentando estar mais presente. Ele o levava ao parque, acompanhava suas tarefas escolares e até tentou brincar de bola no jardim, algo que nunca havia feito antes. Ainda assim, cada tentativa parecia forçada, e o menino percebia. A espontaneidade que tanto admirava na empregada ainda estava ausente nele. Foi então que surgiu a oportunidade de uma viagem curta para o litoral. O milionário decidiu levar o filho, e, a pedido dele, a empregada também foi incluída. A casa de praia, com seu clima descontraído e menos formal, proporcionou momentos diferentes. O milionário, longe dos olhares de sócios e amigos, sentiu-se mais livre para se aproximar. Ele caminhou descalço na areia pela primeira vez em anos, ajudou o filho a construir um castelo de areia e, ainda que de forma tímida, riu genuinamente com as crianças. Durante uma tarde, no entanto, ao voltar da praia, encontrou a empregada e o filho juntos no jardim da casa, regando plantas e conversando como se fossem de uma mesma família. A cena o atingiu com força. Parte dele sentia ciúmes por não ocupar aquele espaço de forma natural, e outra parte reconhecia que estava diante de algo que precisava aceitar. Ele ficou ali, observando em silêncio, tentando entender como poderia atravessar a barreira que havia construído ao longo de anos. As mudanças no milionário começaram a se tornar perceptíveis também para os funcionários da casa. O tom de voz dele, antes sempre autoritário, tornava-se mais suave em alguns momentos. As ordens ainda existiam, mas não eram mais tão ríspidas. A própria empregada, mesmo mantendo a postura respeitosa, notava a diferença. Ainda assim, não confiava totalmente. Para ela,
Era difícil acreditar que alguém como ele poderia realmente mudar. O período de 6 meses, que parecia inicialmente apenas mais uma etapa na vida do milionário, transformou-se em um tempo de descobertas intensas. Cada acontecimento, desde a entrada inesperada na piscina até a febre do filho e a viagem ao litoral, foi moldando lentamente sua visão de mundo. Ele passou a entender que riqueza não se media apenas em cifras, mas também em relações. Esse aprendizado, no entanto, vinha com dor, exigindo que enfrentasse seu orgulho, seu medo de parecer frágil e a constante pressão social. A história dele naquele momento não era mais apenas sobre preservar um império financeiro, mas sobre descobrir como construir algo mais duradouro dentro de si mesmo. Ainda havia muito a ser enfrentado, mas os primeiros passos estavam dados. O milionário, pela primeira vez em anos, começava a se permitir ser humano. O amanhecer em São. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Paulo chegou com um céu alaranjado, anunciando mais um dia abafado. O milionário acordou antes do sol, como era seu hábito, mas dessa vez não abriu imediatamente o notebook nem conferiu relatórios de investimentos. Permaneceu sentado na beira da cama, olhando para o vazio, sentindo um peso diferente. Já não conseguia ignorar o que estava acontecendo dentro dele. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de acontecimentos que o obrigaram a rever sua própria postura diante da vida, do filho e até da empregada. Decidiu tomar café da manhã na cozinha, algo inusitado. Os funcionários se surpreenderam ao vê-lo entrar de forma inesperada, mas ele apenas pediu um café preto e se sentou em silêncio. A empregada, que já preparava as marmitas do filho, desviou o olhar, desconfortável, lembrando-se da humilhação sofrida meses antes. Ele, por sua vez, observava cada gesto dela, percebendo como mesmo nos detalhes havia dedicação e carinho. O filho entrou logo depois, correndo, e foi direto para abraçar a mãe e mostrar um carrinho que havia ganhado. O milionário sentiu um aperto no peito ao perceber que essa espontaneidade ainda não era direcionada a ele. Naquele dia, decidiu cancelar compromissos de negócios e dedicou-se a acompanhar o filho em pequenas atividades. Levaram as crianças a um parque próximo, onde o milionário, pela primeira vez em décadas, tentou jogar bola em meio ao calor e ao riso. No início, parecia deslocado, quase ridículo, mas, com o passar dos minutos, começou a se soltar. A sensação de suor descendo pela testa, o barulho da bola batendo no chão e o riso dos meninos enchiam de vida algo que ele acreditava ter perdido. Foi um dos primeiros momentos em que sentiu que podia realmente construir uma ponte com o filho. No entanto, ao final da tarde, quando já estavam todos cansados, um incidente trouxe de volta sua rigidez. O filho tropeçou ao correr, caiu e ralou o joelho. A empregada correu rapidamente, pegando no colo e acalmando com palavras suaves. O milionário, nervoso, gritou com o menino por não ter prestado atenção, como se a bronca fosse a solução. O garoto, chorando, abraçou-se ainda mais à empregada, rejeitando o colo do pai. Aquilo foi um golpe duro, deixando o milionário em silêncio pelo resto da noite. Na manhã seguinte, refletindo sobre sua reação, ele percebeu que sua dureza não era força, mas sim medo. Medo de não saber demonstrar afeto, medo de parecer frágil. Essa constatação o deixou incomodado, mas também abriu espaço para algo novo. Pela primeira vez, ele considerou pedir ajuda. Alguns dias depois, durante um jantar formal, recebeu a visita de um velho amigo de negócios, que sempre o aconselhara a manter distância de empregados e a cultivar a imagem de poder. O amigo comentou sobre boatos que circulavam nos bastidores empresariais, dizendo que ele estava mudando, tornando-se mais maleável, e que isso poderia prejudicar sua autoridade. O milionário ouviu em silêncio, mas sentiu a raiva subir. Não pela crítica em si, mas porque percebeu que, pela primeira vez, não queria mais ser visto apenas como o homem de ferro dos negócios. Esse conflito interno começou a refletir em suas decisões empresariais. Ele rejeitou um contrato que traria lucros imensos, mas prejudicaria centenas de trabalhadores. Seus sócios ficaram furiosos, acusando-o de perder a essência, mas ele se manteve firme. Era como se a convivência com a empregada e com o filho tivesse acendido nele uma chama de empatia que nunca havia sentido antes. Entretanto, a transformação não era simples. Ele ainda se pegava tratando a empregada com frieza, como se tivesse medo de dar um passo maior. Em uma tarde chuvosa,
encontrou-a recolhendo roupas no varal do quintal. O vento forte quase derrubava tudo, e ela corria apressada para salvar as peças. O milionário, pela primeira vez, pegou algumas roupas e ajudou-a. O silêncio entre os dois era pesado, mas naquele momento havia uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo. A chuva caía forte, encharcando-os, e ele percebeu como era raro compartilhar momentos tão humanos. Pouco depois, surgiu uma oportunidade de colocar essa mudança à prova. O filho foi convidado para uma apresentação escolar em que teria de cantar e recitar versos. O milionário, acostumado a sempre enviar motoristas ou seguranças, decidiu comparecer pessoalmente. A empregada também foi, acompanhando o filho dela. No auditório simples da escola, o milionário sentiu um desconforto. Não havia luxo, não havia status, apenas pais e mães comuns. No entanto, ao ver seu filho cantar, com um brilho nos olhos que nunca tinha visto em casa, algo nele se quebrou definitivamente. Ele percebeu que estava disposto a enfrentar qualquer crítica para conquistar de volta esse espaço na vida do menino. Depois da apresentação, enquanto todos tiravam fotos e riam, o filho correu para o colo da empregada, mas logo em seguida puxou a mão do pai, pedindo que posassem juntos. Esse gesto simples foi como um estalo. Pela primeira vez, sentiu que estava sendo incluído não apenas por obrigação, mas por desejo genuíno do filho. As mudanças, no entanto, continuavam trazendo obstáculos. Ao voltar para casa, enfrentou uma discussão acalorada com familiares próximos, que o acusavam de estar se deixando influenciar por pessoas que não pertenciam ao seu círculo. As palavras duras ecoaram, despertando nele antigas inseguranças. Mas, em vez de recuar, decidiu se posicionar. Disse em voz firme que não mediria mais as pessoas por status, mas por valores. Essa foi uma vitória interna, embora tivesse custado o afastamento temporário de alguns parentes. Nos meses seguintes, o milionário começou a equilibrar melhor suas responsabilidades. Continuava cuidando dos negócios, mas também encontrava tempo para se dedicar ao filho. Levava-o ao Parque Ibirapuera, visitava museus e até começou a caminhar nas ruas da cidade, sem seguranças, apenas para sentir novamente o ritmo da vida comum. Essas experiências, simples para muitos, eram transformadoras para ele. A empregada, por sua vez, também passava por sua própria jornada. Ela mantinha a postura discreta, mas percebia as mudanças no patrão. Ainda assim, tinha medo de confiar totalmente, lembrando-se da crueldade sofrida no início. Esse contraste criava uma tensão silenciosa entre os dois, um misto de aproximação e distância que dava à convivência um tom de incerteza. Foi em uma manhã clara que ocorreu um episódio decisivo. O filho do milionário, animado, pediu que todos fossem novamente à piscina. O milionário hesitou, lembrando-se do incidente que havia marcado o início de tudo. Dessa vez, no entanto, não havia convidados, não havia olhos julgadores, apenas eles. O garoto insistiu, e, para surpresa de todos, o milionário não apenas autorizou, como tirou o paletó e entrou na água junto com o filho e o amigo. A gargalhada das crianças ecoou pelo jardim, e o milionário, ainda que desajeitado, permitiu-se brincar. A empregada observava, com um sorriso tímido, sem acreditar no que via. Esse momento tornou-se um marco. O milionário havia cruzado a barreira mais simbólica de todas, reconhecendo que aquele espaço de alegria e simplicidade também lhe pertencia. A piscina, antissímbolo de status e distância, transformava-se em palco de reconciliação e humanidade. Os 6 meses que inicialmente pareciam apenas mais um ciclo na rotina do milionário haviam se convertido em um período de profundas transformações. Ele já não era o mesmo homem que humilhara a empregada diante das crianças. Agora, ainda em processo, lutava diariamente contra seu orgulho, aprendendo a dar valor ao que antes ignorava. Cada passo vinha acompanhado de sacrifícios, de críticas e de perdas, mas também de ganhos inestimáveis. Naquele final de tarde, ao sair da piscina e sentar-se à beira com o filho no colo, o milionário olhou para o horizonte e sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Era apenas o começo de uma nova fase, mas pela primeira vez acreditava que estava no caminho certo. Os dias seguintes àquele mergulho inesperado na piscina foram diferentes de tudo que o milionário havia vivido até então. O ambiente na mansão parecia mais leve, como se o riso das crianças tivesse varrido as sombras de rigidez que pairavam sobre a casa. O filho, antes mais retraído, mostrava-se radiante, chamando o pai para brincar, contar histórias e até dividir pequenos segredos infantis. O milionário, embora ainda carregasse certa insegurança,
Sentia que estava, aos poucos, conquistando um espaço genuíno no coração do menino. A empregada observava tudo com cautela. Por mais que tivesse se surpreendido com a atitude do patrão ao entrar na piscina, seu coração ainda guardava lembranças amargas da crueldade inicial. Para ela, era difícil acreditar plenamente na mudança. Mas também não podia negar o brilho diferente no olhar do filho dela, que vibrava a cada aproximação do milionário com o menino. Era como se, de alguma forma, a felicidade do filho do patrão se refletisse também na vida do seu próprio garoto. Certo dia, durante o café da manhã, o milionário surpreendeu a todos ao anunciar que faria uma viagem curta ao interior para descansar e repensar alguns projetos. Ele, que nunca compartilhava seus planos com os funcionários, fez questão de olhar para a empregada e dizer que gostaria que ela e o filho dela fossem junto. A proposta deixou-a sem reação. Nunca imaginara que um convite desses poderia acontecer. O milionário, percebendo sua hesitação, insistiu com naturalidade, explicando que seria importante para o filho ter a companhia do amigo. A viagem foi marcada por momentos de contrastes. A fazenda no interior de São Paulo tinha uma atmosfera completamente diferente da mansão da capital. O ar fresco, o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada após as chuvas traziam uma simplicidade que transformava o ritmo dos dias. O milionário, que sempre se orgulhara de sua imponência em ambientes urbanos, ali se via mais vulnerável. Não havia reuniões formais, nem ternos caros. Apenas ele, as crianças e a rotina do campo. Logo no primeiro dia, as crianças correram pelos pastos, encantadas com os animais. A empregada ajudava nos afazeres simples da casa da fazenda, enquanto o milionário observava de longe, intrigado com a naturalidade com que ela se adaptava. Ele, acostumado a ter sempre alguém para resolver seus problemas, sentia-se deslocado diante da habilidade dela em transformar o pouco em muito. Em uma tarde quente, surgiu um imprevisto que se tornaria um divisor de águas. Uma tempestade repentina desabou, e as crianças, que brincavam perto de um celeiro, ficaram presas lá dentro devido ao vento forte. O milionário correu desesperado, mas foi a empregada quem teve a calma de acalmar os meninos até a tempestade passar. Quando finalmente chegaram todos à segurança da casa, o milionário ficou em silêncio, observando como a presença dela transmitia uma segurança que ele, com toda sua fortuna, não sabia oferecer. Esse episódio o abalou profundamente. À noite, deitado em seu quarto na fazenda, ouvia ainda as risadas das crianças ecoando ao longe. Sentiu-se dividido entre o orgulho ferido e a admiração crescente. Questionava-se como alguém que possuía tudo podia se sentir tão impotente diante de algo tão simples quanto oferecer colo e consolo. No retorno à cidade, decidiu mudar algumas rotinas. Passou a reservar mais tempo para acompanhar o filho em atividades escolares e recreativas. Inscreveu-o em aulas de música e, para surpresa de todos, começou a frequentar os ensaios. Lá, em uma escola simples de bairro, misturava-se com outros pais. Muitos o olhavam com curiosidade, reconhecendo, mas ele tentava ignorar a diferença de status. O que realmente importava era ver o filho sorrindo ao tocar as primeiras notas de violão. A cada semana, ficava mais claro que sua transformação não era apenas temporária. O milionário passou a rever também sua postura empresarial. Negócios que antes priorizavam apenas o lucro começaram a ser repensados. Projetos sociais que havia rejeitado ganharam espaço em suas reuniões. Seus sócios, incomodados, acusavam-no de estar se afastando dos verdadeiros objetivos, mas ele já não se deixava intimidar. Entretanto, essa mudança trouxe novos desafios. Um de seus investimentos sofreu forte queda justamente porque ele se recusou a explorar trabalhadores em condições precárias. Os jornais noticiaram a perda como sinal de fraqueza, e alguns adversários aproveitaram para criticá-lo publicamente. Dentro da mansão, a pressão aumentava. Familiares cobravam que ele voltasse a ser o homem inflexível de antes. Foi nesse momento de tensão que a empregada, sem perceber, tornou-se ainda mais essencial. Ela não oferecia conselhos sobre negócios, mas sua postura firme diante das adversidades servia de inspiração. Quando a pressão parecia insuportável, o milionário lembrava-se da forma como ela transformava dificuldades em aprendizado para os filhos. Em uma noite silenciosa, após mais uma reunião difícil, ele saiu até o jardim e encontrou a empregada regando as plantas. Ficou parado por alguns instantes, apenas observando. O cheiro da terra molhada, o som da água caindo e a tranquilidade daquela cena lhe trouxeram uma paz inesperada. Pela primeira vez, sentiu vontade de agradecer,
mas as palavras ficaram presas na garganta. O máximo que conseguiu foi segurar a mangueira para que ela pudesse descansar as mãos cansadas. O silêncio que seguiu dizia mais do que qualquer frase. Enquanto isso, o vínculo entre as crianças só crescia. O filho do milionário já não conseguia imaginar sua vida sem o amigo. Essa amizade começou a abrir novas perspectivas também para o protagonista. Percebia que o convívio com alguém de origem simples estava ensinando ao seu filho valores que ele próprio jamais poderia transmitir. Pouco tempo depois, a escola organizou uma feira cultural com o tema Brasil de todas as cores. Os alunos deveriam apresentar danças, comidas e tradições de diferentes regiões do país. O milionário, sempre distante dessas atividades, surpreendeu a todos ao se envolver de corpo e alma. Foi com o filho e o amigo até o Mercadão de São Paulo comprar ingredientes, provando pastéis e caldo de cana, rindo das situações. A feira foi um sucesso, e pela primeira vez ele sentiu orgulho não de um contrato milionário, mas da simplicidade de participar da vida do filho. Ainda assim, a resistência interna não desaparecia por completo. Ele continuava a lutar contra seu orgulho, contra a voz que insistia em lembrá-lo da humilhação que sentirá ao ver a empregada dentro de sua piscina meses atrás. Era como se parte dele ainda não aceitasse que essa barreira pudesse ser quebrada. Mas cada novo gesto de proximidade com o filho e cada lembrança de sua própria solidão o empurravam em direção à mudança. A mansão, antes fria e silenciosa, começava a se transformar. Os corredores já não eram apenas eco de passos formais. Agora havia risadas, música infantil e até desenhos colados nas paredes, frutos das atividades escolares. Os funcionários também percebiam a diferença. O patrão, antes distante, agora cumprimentava, agradecia e até sorria. O milionário, embora não admitisse em voz alta, começava a se sentir mais humano. Descobria que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas nos laços que se formavam diante de seus olhos. Era um aprendizado lento, cheio de quedas e resistências, mas que transformava cada aspecto de sua vida. Naquele momento, ele já não era mais o mesmo homem que humilhara cruelmente a empregada por entrar na piscina. O que nascia agora era um novo capítulo de sua própria história, marcado pela vulnerabilidade, pelo esforço de mudar e pelo desejo sincero de se reconectar com o filho e consigo mesmo. Os ventos de transformação já sopravam com força dentro daquela casa. A cada dia, o milionário descobria uma nova faceta de si mesmo que permanecerá adormecida durante anos. Ele se lembrava de como havia construído seu império à base de frieza e cálculo, ignorando sentimentos e priorizando apenas resultados. Mas agora, ao observar o filho brincar no jardim com um amigo, percebia que aquilo que de fato possuía valor não podia ser comprado, nem medido em números. A mudança, no entanto, não era um caminho simples. Muitos de seus antigos parceiros de negócios começaram a se afastar, afirmando que ele havia perdido a firmeza que sempre o caracterizara. Alguns até comentavam que aquela nova fase era fruto da influência da empregada e de seu filho. Esses rumores chegaram aos ouvidos dele em jantares, reuniões e até mesmo nas páginas discretas de colunas sociais. O milionário não reagia com raiva como antes, mas cada palavra dessas deixava marcas que o faziam refletir mais profundamente. Uma tarde em particular marcou o início de uma nova etapa. O filho do milionário havia preparado, junto com um amigo, uma pequena peça de teatro para apresentar à família. Improvisaram fantasias feitas de lençóis velhos e construíram um cenário com caixas de papelão. Quando anunciaram a apresentação, o milionário interrompeu uma videoconferência importante para assistir. Para ele, era apenas uma brincadeira de crianças, mas logo percebeu que havia muito mais ali. A peça falava sobre amizade, solidariedade e coragem. Cada gesto das crianças, cada fala improvisada, parecia refletir a transformação que ele próprio vivia. Quando os meninos encerraram a encenação, receberam aplausos calorosos da empregada e dos poucos funcionários que assistiam. O milionário permaneceu em silêncio por alguns segundos, emocionado, e depois se levantou para abraçar o filho. Foi um gesto simples, mas para todos que estavam presentes ficou claro que aquele homem estava aprendendo a valorizar os pequenos momentos. Aos poucos, ele passou a se aproximar ainda mais da vida do filho. Começou a levá-lo à escola algumas vezes, algo que nunca tinha feito antes. Os outros pais o olhavam com curiosidade, alguns com admiração, outros com desconfiança. O milionário, acostumado a ser respeitado em qualquer lugar apenas pelo peso do sobrenome, sentia-se vulnerável ali. Mas essa vulnerabilidade não o assustava. Pelo contrário, parecia libertadora.
Um dia, após deixar o filho na escola, o milionário observou de dentro do carro o menino se despedindo com um abraço caloroso no amigo, o filho da empregada. A cena despertou nele uma mistura de sentimentos. De um lado, havia orgulho por ver seu filho aprendendo a amar sem distinções. De outro, surgia uma pontada de inveja, pois ele mesmo jamais havia experimentado algo parecido em sua infância, marcada pela rigidez do pai. Foi nesse momento que decidiu que precisava mudar não apenas por si ou pelo filho, mas também por todos ao seu redor. Queria que a mansão deixasse de ser um espaço de silêncio e se tornasse um lar verdadeiro. Reuniu os funcionários e anunciou que faria reformas na casa, não apenas na estrutura, mas na forma como todos seriam tratados. Pediu sugestões, ouviu cada opinião e prometeu que dali em diante todos teriam voz. Essa atitude surpreendeu a todos, inclusive a empregada. Ela lembrava-se claramente do homem arrogante que a havia humilhado meses atrás e tinha dificuldade em acreditar que aquele mesmo homem agora pedia opiniões com humildade. Apesar da surpresa, não conseguiu evitar um leve sorriso de esperança. Mas a transformação também trouxe novos conflitos internos. O milionário passou a sentir um vazio em relação ao passado. Perguntava-se quantos momentos havia perdido com o filho, quantas oportunidades desperdiçara por viver preso à sua própria arrogância. As lembranças de anos de frieza pesavam como pedras. Muitas noites ele perdeu o sono, andando pelos corredores da mansão, refletindo sobre quem havia sido e quem desejava ser dali em diante. Numa dessas noites de insônia, encontrou a empregada acordada na cozinha, preparando um chá para o filho dela que estava gripado. Ficaram em silêncio por alguns instantes até que ele, com voz baixa, perguntou como ela conseguia manter tanta força mesmo diante das dificuldades. A empregada respondeu com simplicidade que sua força vinha do amor que sentia pelo filho. Nada mais, nada menos. Essas palavras, tão diretas, ecoaram no coração do milionário como uma revelação. Ele percebeu que sempre buscará a força em status, dinheiro e poder, quando na verdade o verdadeiro alicerce estava no amor que nunca soubera cultivar. A partir desse encontro, os dois passaram a trocar pequenas conversas. Não eram longos diálogos, mas gestos e frases curtas que revelavam uma aproximação inesperada. A empregada ainda mantinha certa reserva, pois não queria se iludir com uma mudança que pudesse ser passageira. Mas, pouco a pouco, começou a enxergar no milionário sinais de sinceridade que antes seriam inimagináveis. As crianças, por sua vez, viviam em completa sintonia. Planejavam brincadeiras, estudavam juntas e até faziam pequenos planos de futuro. O filho do milionário dizia que, quando crescesse, queria trabalhar ajudando pessoas, inspirado pelo exemplo da mãe do amigo. Essa declaração deixou o pai emocionado e ao mesmo tempo assustado. Ele nunca havia considerado a possibilidade de o filho trilhar um caminho diferente do empresarial. Mas, ao ouvir aquelas palavras, percebeu que o mais importante não era moldar o futuro do menino à sua imagem, e sim apoiá-lo em suas próprias escolhas. Os dias continuavam a passar e a mansão se transformava em um lugar de novos significados. O milionário começou a organizar pequenos almoços de domingo nos quais todos os funcionários eram convidados a sentar-se à mesa. As risadas preenchiam o espaço, substituindo a frieza que antes reinava. Até vizinhos próximos, que raramente tinham contato com ele, começaram a se aproximar. Era como se o coração da casa tivesse finalmente despertado. Mas não demorou para que a mudança chamasse ainda mais atenção. Jornais e revistas passaram a publicar reportagens sobre a nova fase do empresário. Alguns exaltavam sua postura humana, outros criticavam sua aparente fraqueza no mundo dos negócios. O milionário, porém, já não se importava tanto com as manchetes. O que realmente lhe dava sentido eram as noites em que deitava o filho na cama e ouvia um simples "Eu te amo, papai". Mesmo assim, sabia que a jornada estava longe de terminar. Havia feridas do passado que precisariam ser curadas e desafios futuros que poderiam colocar à prova sua determinação. Ele não ignorava que muitos ainda esperavam vê-lo falhar e voltar a ser o homem frio e calculista de antes. Porém, cada sorriso do filho e cada gesto de carinho que recebia eram lembretes de que valia a pena seguir adiante. Em uma noite de sábado, reuniu coragem para fazer algo que nunca imaginara. Sentou-se com a empregada e pediu desculpas pelo que havia feito no passado. Contou que a lembrança daquele dia na piscina ainda o atormentava e que cada gesto de mudança que tentava fazer era também uma tentativa de se redimir. A empregada, emocionada, ouviu em silêncio. Não respondeu de imediato,
mas seu olhar transmitiu algo que palavras não seriam capazes de expressar. A jornada de transformação ainda estava em curso, mas naquele instante, naquele pedido sincero de perdão, algo maior se consolidava. A mansão já não era apenas um símbolo de riqueza, mas começava a se tornar um lar onde novos capítulos estavam sendo escritos com ternura, esforço e coragem. E assim, o milionário seguia, um passo de cada vez, aprendendo que as maiores conquistas da vida não estavam em contratos ou cifras, mas no amor que finalmente estava aprendendo a cultivar. A transformação do milionário se tornava cada vez mais visível, não apenas para ele, mas para todos que conviviam na mansão. As manhãs já não começavam com relatórios e reuniões sem fim, mas com brincadeiras, risadas e pequenas conversas ao redor do café da manhã. O filho estava mais alegre, confiante e seguro, sabendo que agora tinha um pai presente que realmente se importava com ele. O amigo do menino, filho da empregada, continuava ao lado dele, reforçando laços de amizade que iam além das diferenças sociais. O milionário, por sua vez, descobria que participar da vida das crianças exigia paciência, flexibilidade e atenção aos detalhes. Ele se dedicava a cada momento, observando como pequenas atitudes da empregada influenciavam positivamente os filhos. Ela ensinava valores simples, mas poderosos: compartilhar, ouvir, cuidar e se alegrar com o que realmente importava. Cada gesto seu despertava nele sentimentos que o dinheiro jamais poderia proporcionar. Um dia, ao retornar de uma reunião rápida na cidade, encontrou a empregada cuidando do filho doente com dedicação silenciosa. Ele observou a cena de longe, sentindo uma mistura de admiração e gratidão. Pela primeira vez, percebeu que havia colocado tanto peso na sua própria autoridade que quase havia perdido a oportunidade de reconhecer o valor genuíno das pessoas ao seu redor. Aquele momento marcou mais um passo na mudança que não era apenas superficial, mas interna e profunda. Durante um passeio no bairro onde a criança estudava, o milionário começou a notar as diferenças culturais e sociais de forma mais intensa. Observava as festas de rua, os mercados de bairro, a vida simples das pessoas comuns e se dava conta de como tudo isso moldava o caráter e a felicidade das crianças. Ele sentia que, apesar de toda a riqueza, havia muito a aprender com a simplicidade e com a honestidade da vida cotidiana. Cada vez que testemunhava a alegria genuína do filho ou do amigo, sentia-se chamado a agir com mais humanidade. Uma tarde, em um dos parques próximos, as crianças decidiram montar um pequeno piquenique. O milionário ajudou a preparar sanduíches e frutas, mas ao ver a espontaneidade da empregada organizando tudo de forma simples e encantadora, percebeu que estava aprendendo novamente a olhar para o mundo com olhos mais sensíveis. Ela não só cuidava das crianças, mas transformava cada atividade em aprendizado, alegria e cuidado. Ele sentiu um misto de vergonha e inspiração, reconhecendo que ainda tinha muito a absorver para se tornar o pai que desejava ser. Os desafios, entretanto, não desapareceram. Uma série de problemas nos negócios ameaçou seu império. Ele enfrentava decisões difíceis, negociações complicadas e a pressão constante de sócios que não entendiam seu novo jeito de agir. A tensão entre manter a empresa lucrativa e agir com mais empatia e justiça era constante. Ele se via dividindo o tempo entre o cuidado com os filhos e a necessidade de preservar o império construído com anos de esforço. A sensação de responsabilidade, antes apenas financeira, agora também era emocional e familiar. Ao mesmo tempo, começaram a surgir situações que testavam a confiança que estava sendo construída com a empregada. Pequenos mal-entendidos, olhares de desconfiança e momentos de silêncio criavam tensão no relacionamento. Apesar disso, cada gesto de paciência, cada tentativa de comunicação aberta, fortalecia lentamente os laços entre eles. O milionário precisava lidar com o orgulho e o medo de se aproximar demais, enquanto a empregada lutava para acreditar na mudança que via diante dela. Um evento marcante aconteceu quando as crianças foram convidadas para uma excursão cultural à cidade histórica de São Paulo, visitando museus e centros culturais. O milionário decidiu acompanhá-los, algo que seria impensável meses antes. Durante a visita, observou como a curiosidade, a atenção e a alegria das crianças se manifestavam em cada detalhe. Ele percebeu que a educação, a cultura e o contato com a diversidade eram tão importantes quanto qualquer investimento financeiro, e que o papel do pai ia muito além de prover bens materiais. Ao longo das semanas, o milionário começou a notar pequenas mudanças na forma como se relacionava com todos à sua volta. Funcionários passavam a falar com mais leveza, sabiam que ele não era mais apenas um chefe distante, mas alguém capaz de ouvir e valorizar cada opinião.
Ele próprio sentia uma satisfação inesperada ao perceber que sua casa começava a se tornar verdadeiramente um lar, e não apenas um espaço de luxo e formalidade. Em uma noite chuvosa, enquanto as crianças dormiam, ele decidiu conversar com a empregada sobre o futuro. Contou sobre seus medos, suas falhas do passado e a dificuldade de se reinventar em meio a críticas e expectativas alheias. Ela ouviu em silêncio, oferecendo apenas palavras de incentivo e compreensão. Pela primeira vez, o milionário sentiu que podia confiar em alguém sem medo de julgamentos, e que a humildade era, de fato, uma força. O relacionamento com o filho se aprofundava. Ele percebeu que pequenas rotinas, como ajudar com tarefas escolares, ler histórias à noite ou simplesmente passear pelo bairro, tinham mais impacto na formação emocional da criança do que qualquer brinquedo caro ou viagem luxuosa. Cada sorriso, cada gesto de carinho e cada palavra de afeto construíam uma relação sólida e verdadeira. Enquanto isso, a empregada começava a se sentir mais segura em sua posição. Ela via que sua dedicação era reconhecida e que seu papel na vida das crianças era valorizado. A distância emocional que mantinha por precaução começou a diminuir, permitindo que surgisse uma conexão genuína e baseada em respeito mútuo. Pequenos gestos de cumplicidade entre ela e o milionário tornavam-se mais frequentes, mas sempre sutis, respeitando limites e tempos. O milionário também começou a entender melhor os obstáculos que a vida simples impunha. Ele passou a perceber que nem tudo poderia ser resolvido com dinheiro. Problemas de saúde, desafios escolares, dificuldades familiares e até questões emocionais exigiam atenção, paciência e empatia. Ele precisava aprender a lidar com situações complexas sem recorrer ao poder ou à riqueza, algo que se mostrava desafiador, mas também extremamente recompensador. Uma série de pequenas vitórias ocorreu ao longo dos meses. Ele conseguiu organizar uma festa de aniversário para o filho em que todos os funcionários foram convidados, criando um ambiente de alegria, integração e afeto. Participou de apresentações escolares, excursões e momentos simples que antes seriam desprezados como irrelevantes. Cada vitória, porém, exigia sacrifício, tempo, energia emocional e a coragem de se expor, aceitar críticas e lidar com a vulnerabilidade que surgia a cada passo. A conexão entre as crianças se fortalecia ainda mais. Elas desenvolviam uma cumplicidade natural, aprendendo juntas sobre amizade, empatia e solidariedade. O filho do milionário começava a entender que privilégios não eram tudo, e que valores como lealdade, respeito e amor eram fundamentais para sua vida. O menino da empregada sentia-se valorizado, seguro e respeitado, aprendendo que sua origem não definia seu valor. No final daquele período, o milionário finalmente percebeu que sua vida estava mudando de forma irrevogável. A mansão, antes símbolo de distanciamento, se tornava um espaço de crescimento, aprendizado e reconciliação. Ele não apenas conquistava o afeto do filho e a confiança da empregada, mas também descobria novas dimensões de si mesmo. Cada gesto, cada momento de paciência e cada desafio superado contribuíam para uma transformação profunda e real. A cada passo, o milionário entendia que sua maior vitória não estava em manter o império financeiro intacto, mas em conquistar e preservar relações humanas que realmente importavam. Ele ainda tinha muito a aprender, mas a jornada mostrava que, com esforço, humildade e dedicação, era possível reescrever sua própria história e construir um futuro cheio de significado. O sol despontava sobre a cidade de São Paulo, trazendo uma luz dourada que refletia nas janelas da mansão. O milionário despertou sentindo algo diferente no ar. Havia uma sensação de completude, um misto de calma e expectativa. Olhou para o relógio, mas não se apressou. Pela primeira vez em anos, não havia urgência para iniciar o dia. Havia apenas a vontade de viver cada instante plenamente. O filho já estava acordado, correndo pelo corredor com risadas contagiosas, e o amigo, filho da empregada, brincava ao seu lado, formando uma pequena confusão de energia e alegria. O milionário levantou-se devagar e, ao atravessar a sala, viu a empregada preparando o café da manhã. Ela estava serena, concentrada, mas o olhar dela encontrou o dele e um sorriso tímido surgiu. Não era necessário falar nada. Nos últimos meses, ações e gestos haviam substituído palavras, e os sentimentos se tornaram evidentes na cumplicidade silenciosa entre eles. Ele sentiu um aperto no peito, algo doce e intenso, percebendo que aquela proximidade construída com paciência era agora parte de sua vida e de sua felicidade. No jardim, o filho do milionário correu até ele e pediu que ajudasse a montar um pequeno tabuleiro de peças de madeira que haviam ganhado de presente. O milionário se abaixou, sentindo a textura das peças,
o cheiro da madeira e o calor do sol em seu rosto. Cada detalhe despertava nele uma gratidão profunda. Ele percebeu que todas as correções de rumo, todas as mudanças de atitude, todos os esforços dos últimos meses haviam resultado naquele momento de simplicidade e alegria genuína. A empregada, observando a cena, sorriu. Sabia que aquele homem havia mudado de maneira verdadeira. Não era apenas a forma de tratar o filho ou as crianças que se transformará, mas a essência dele havia sido tocada. Ela lembrava-se de como tudo começou, da piscina, da humilhação, do orgulho ferido. E agora, vendo-o rindo, brincando e se entregando sem reservas, percebeu que a força do amor e da empatia podia transformar até o coração mais fechado. O dia passou com brincadeiras, risadas e pequenas tarefas domésticas compartilhadas. O milionário percebeu que cada momento de paciência, cada gesto de cuidado e cada esforço para se aproximar do filho e do amigo da criança haviam fortalecido vínculos que não poderiam mais ser desfeitos. Ele aprendeu que a autoridade não se impõe apenas com palavras duras ou dinheiro, mas com atenção, respeito e amor. Durante o almoço, convidou todos os funcionários para se sentarem à mesa, algo que se tornará um hábito em sua casa. Todos perceberam que aquela mudança era real. Ele conversava, ouvia histórias, ria das pequenas situações do dia a dia. A atmosfera antes pesada e distante transformava-se em um espaço de afeto e confiança. Cada sorriso, cada gesto de reconhecimento, fortalecia não apenas a relação entre patrão e funcionários, mas criava uma verdadeira sensação de lar. No período da tarde, decidiu que era hora de realizar algo especial. Organizou uma pequena festa surpresa para as crianças no jardim, com balões coloridos, jogos e guloseimas simples, mas preparados com carinho. O filho do milionário, ansioso, não sabia que tudo havia sido planejado com atenção aos detalhes. Quando viu a decoração, os balões e o amigo já esperando por ele com entusiasmo, seus olhos brilharam de emoção. Ele correu até o pai, abraçando-o forte, e naquele momento o milionário sentiu a recompensa de todo o esforço, toda a paciência e toda a mudança que tivera de fazer para reconquistar o amor e a confiança do filho. Enquanto observava a alegria das crianças, o milionário percebeu que havia algo mais profundo acontecendo. Ele se lembrava de todos os obstáculos enfrentados, o orgulho ferido, a humilhação passada, a resistência interna, a pressão dos sócios, os desafios nos negócios. Mas nada disso se comparava à felicidade que brotava naquele momento, simples, sincera e genuína. Ele finalmente entendeu que havia conquistado não apenas a proximidade com o filho, mas também a própria redenção emocional. Mais tarde, enquanto a noite se aproximava, sentou-se com a empregada no banco do jardim. Ela segurava uma pequena bandeja com chá e biscoitos, mas não era apenas isso que importava. O silêncio entre eles era confortável, carregado de cumplicidade e reconhecimento. O milionário tomou coragem e falou, agradeceu por tudo, por sua paciência, por sua dedicação e por ensinar-lhe a valorizar o que de fato importa na vida. A empregada, emocionada, respondeu com palavras simples, mas cheias de significado, lembrando de que o verdadeiro valor de alguém é demonstrado pelas ações e pelo coração. No quarto do filho, antes de dormir, o milionário leu uma história junto com o menino e o amigo. As crianças se acomodaram ao redor dele, rindo das partes engraçadas e suspirando nas partes emocionantes. O milionário sentiu uma gratidão imensa por estar ali, por finalmente compreender que sua presença, atenção e amor eram os maiores presentes que poderia oferecer. Ele se permitiu relaxar, rir e até se emocionar. Cada risada das crianças soava como música aos seus ouvidos, e cada olhar de confiança reforçava sua decisão de nunca mais se afastar daqueles laços. O fim do dia trouxe um momento inesperado de intimidade e afeto entre o milionário e a empregada. Ele a convidou para caminhar pelo jardim iluminado pela lua. O silêncio entre eles era confortável, e o brilho das estrelas refletia nos olhos de ambos. Sem palavras, compartilhavam uma conexão profunda, resultado de meses de convivência, compreensão e pequenas demonstrações de humanidade. Ele sentiu que podia confiar nela plenamente, e que ambos haviam construído um espaço seguro, respeitoso e cheio de afeto. Nas semanas seguintes, a vida na mansão se transformou completamente. O milionário não era mais apenas o homem de negócios, mas também um pai presente, um mentor e um amigo. As crianças aprenderam com ele valores importantes e vivenciaram uma infância cheia de carinho e atenção. A empregada encontrou um espaço de confiança e respeito, sabendo que seu trabalho e dedicação eram reconhecidos. O final do processo foi marcado por um evento simples, mas extremamente significativo.
Ele organizou um pequeno passeio de barco pelo rio próximo à cidade, levando as crianças, a empregada e alguns familiares mais próximos. O filho, radiante, ria com cada onda e cada movimento do barco. O milionário observava, sentindo o vento no rosto, o cheiro da água e o calor do sol. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente livre de toda pressão, de todo medo e de toda preocupação com status ou riqueza. Ele estava presente, de corpo, mente e coração. Durante o passeio, olhou para a empregada e sorriu. Ela correspondeu com um olhar cheio de cumplicidade. Sabiam que tinham passado por provações, superado desafios e transformado vidas. E naquele momento, não havia passado, apenas o presente vivido com intensidade e alegria. O filho corria pelo convés com um amigo, rindo e aprendendo sobre a vida de maneira simples, mas preciosa. O milionário percebeu que aquele momento era a recompensa de todos os esforços, e que a felicidade verdadeira não vinha do luxo, mas do amor, da dedicação e da presença constante. Quando a noite chegou, a família retornou à mansão. As crianças, exaustas de tanto brincar, dormiam nos quartos, e o milionário sentou-se novamente com a empregada. Havia algo de definitivo naquele olhar silencioso: respeito, amizade, confiança e a promessa de continuar cultivando o que haviam construído. Ele compreendeu que cada gesto de empatia, cada esforço para se aproximar, cada momento de vulnerabilidade e cada sacrifício haviam valido a pena. O milionário finalmente sentiu a paz que buscava há anos. O orgulho, a rigidez e a necessidade de provar algo para o mundo haviam cedido espaço para sentimentos verdadeiros e relacionamentos genuínos. Ele se permitiu sorrir, chorar e sentir. A mansão não era mais apenas um símbolo de poder, mas um lar onde o amor, a amizade e a dedicação mútua floresciam. Naquela noite, antes de dormir, o milionário olhou para o céu estrelado e agradeceu. A vida, que antes parecia distante, solitária e cheia de regras rígidas, agora se mostrava cheia de possibilidades, calor humano e amor incondicional. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas estava pronto para enfrentá-los com o coração aberto. Pela primeira vez, acreditava que o futuro não precisava ser apenas uma continuação do passado, mas podia ser construído com felicidade, afeto e esperança. E assim, depois de meses de descobertas, mudanças e pequenas vitórias, o milionário finalmente encontrou o equilíbrio entre sucesso e humanidade. O filho sorria confiante, a empregada sentia-se segura e respeitada, e a mansão se tornava cada vez mais um lar repleto de vida, risos e amor. O ciclo de aprendizado e transformação se completava, provando que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos, no afeto e na coragem de mudar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve lá nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.